A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, senhoras e senhores, estamos no ar, aqui Diego Casagrande, direto dos Estados Unidos, com mais uma live Opinião e Crítica aqui no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos, já tem uma turma boa. Vocês estão vendo aí o entrevistado de hoje, o Dr. Marcelo Matias, está conosco aí. Eu apresento com muita satisfação o meu querido amigo, médico, grande cabeça, grande figura, doutor Marcelo Matias. Satisfação te encontrar, Marcelo. Igualmente, eu estava me queixando aqui para ti fora do ar, mas eu vou tornar público aqui. Eu estava com saudade do Diego, porque faz um bom tempo que a gente não conversa, né? Também. E sendo uma pessoa tão inteligente quanto é, tendo um público tão selecionado, para mim é muito importante poder conversar contigo. Agradeço muito a possibilidade. E estamos à disposição para qualquer tipo de debate, porque isso é o que a gente gosta de fazer mesmo, né? Para quem gosta disso, é a nossa natureza. Bacana, bacana. Bom, primeiro, doutor Marcelo Matias, como é que está a sua rotina como médico, diante dessa pandemia, desse negócio gigantesco que pegou todo mundo de calça curta, hein? Olha, Diego, sabe que isso é muito interessante, né? A gente nunca se prepara para isso, né? Esses eventos que são, pelo menos em parte da natureza, a gente tem que estar preparado, porque nunca se tem como antever o que vai acontecer. Quando começou o ano de 2020, nenhum de nós, tenho certeza, imaginava que aquelas primeiras notícias se transformariam nisso que mudou a vida de todos nós. E eu sempre digo, que nem o 11 de setembro, que eu vivenciei, tenho certeza que tu também vivenciou, a pandemia nós nunca mais vamos nos esquecer. Todos nós vamos lembrar o que fizemos e deixamos de fazer e vamos viver as consequências dela para o resto da nossa vida. Eu, como médico, não deixei de trabalhar, porque eu sigo atuando como médico, então eu sigo todos os meus momentos de hospital e consultório. Agora, o consultório fechei durante um tempo, agora reabri por causa das questões de restrição, mas a gente tem mantido o trabalho constante, e o sindicato, eu posso dizer com a maior tranquilidade que o trabalho multiplicou por 2, 3, pelo menos. Ele não é um trabalho de deslocamento, quer dizer, a gente faz muito em casa, mas o trabalho aumentou muito, porque as necessidades se transformaram maiores, porque a categoria foi colocada à prova. Quando a gente imagina, e eu faço questão sempre de fazer esse paralelismo, porque é um paralelismo verdadeiro, de que a pandemia é uma guerra, os médicos estão na linha de frente, eles estão lá direto no contato com o vírus, não só os médicos, mas os médicos, os técnicos, os enfermeiros, todo o pessoal da linha da saúde, mas nós enfrentamos claramente as dificuldades de um sistema que não tinha se preparado previamente para nada próximo disso. E mais do que isso, escancararam-se as faltas de investimento que ocorreram durante o longo prazo. E por isso, nós como médicos enfrentamos muitas dificuldades e muitos de nós estão acabando caindo, infectados pela doença, e também muitos com um excesso de trabalho, sofrendo pelas condições que estamos vivenciando hoje no dia a dia. Doutor Marcelo Matias, já se sabe hoje, passados aí 6 meses, um pouquinho mais, do início da pandemia, já se tem clareza do que é o coronavírus e de que forma efetivamente ele age, sobretudo em alguns organismos teoricamente mais frágeis? Olha, cada vez a gente aprende mais, né? Para o bem e para o mal, essa pandemia basicamente foi o seguinte: o avião está estragado no meio do voo, a gente precisa ler o manual, aprender algumas coisas no meio e fazer o conserto durante o período de cruzeiro. E é isso que está acontecendo. Então, eu acho que se eu for dizer que a gente sabe tudo, eu certamente estaria errando. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo. A cada dia sai um trabalho, sai mais
uma nova informação. Eu mesmo já mudei várias vezes de ideia no andar da carruagem, mas eu continuo achando que as pessoas que têm a responsabilidade de traçar as políticas, e eu fui um crítico lá desde o início, tu te lembras disso que eu cheguei a conversar contigo, em relação à ação do Tedros Adhanom, da OMS, mas a gente tem visto que a falha, pelos desconhecimentos, ela tem um certo grau de consequências, mas também existe uma certa falha pelo grau de politização que teve essa pandemia. E esse, para mim, é talvez dos erros, dos problemas, o mais evitável e o que mais me incomoda. É o fato de que, estranhamente, é a primeira vez que eu vejo a medicina ser politizada, é a primeira vez que a gente vê os termos que se utilizam dentro da ciência médica se tornarem debates dentro de partidos políticos ou de cores ideológicas. E isso, no meu entender, é muito inadequado, porque a categoria médica já tem dúvidas por si só em cima das dificuldades que se tem pela ciência estar evoluindo durante a pandemia. E a gente coloca em cima disso cores partidárias, as coisas ficam sempre mais complexas, e é exatamente isso que aconteceu, tanto aqui no Brasil quanto aí nos Estados Unidos. Doutor Marcelo, o senhor disse que o senhor mesmo já mudou de posição em relação ao vírus, à abordagem, né, da pandemia, algumas vezes nesses 6, 7 meses aí. O que exatamente? Cite um caso aí que o senhor achava uma coisa, o que é absolutamente normal, né? Porque está todo mundo aprendendo, sobretudo vocês, e eu nunca canso de dizer, o médico é talvez das profissões o que mais estuda. Bom médico passa a vida inteira estudando, a vida inteira lendo. Conte para nós. Olha, eu acho que talvez o ponto mais importante, e eu vou dizer um ponto bem objetivo para não deixar dúvida de uma coisa que eu mudei de ideia. Quando surgiu a teoria da hidroxicloroquina, e eu sempre digo, como eu falo as coisas publicamente, eu posso ser cobrado, e eu não tenho dificuldade com isso, porque eu assumo tudo que eu falei. Na origem, a ideia era que a pura hidroxicloroquina funcionaria pelo puro e simples fato de que in vitro tem trabalhos desde 2003 demonstrando a ação inibitória sobre o vírus do fármaco. Então, eu fui um que defendi, olha, talvez aí vai estar a solução do problema. Entretanto, a coisa in vitro, para quem esteja nos assistindo, é importante fazer essa diferenciação. Quando eu utilizo um fármaco in vitro, eu vou num laboratório, coloco o fármaco em cima do vírus e vejo a resposta. Quando a gente fala em vivo, portanto, dentro do ser humano, as coisas não são da mesma forma, que o fármaco é metabolizado, o vírus está num ambiente que é diferente do ambiente de laboratório, existem reações químicas outras que incluem desde a metabolização humana, a metabolização do próprio vírus e que produzem diferença. Então, nesse aspecto, eu achava que a solução estaria estabelecida, como a gente teve para H1N1, a utilização de antivirais, e, na verdade, se provou pelo menos um assunto mais complexo. O Simers não tem posição exatamente sobre esse assunto hoje, mas a posição científica clara é que a hidroxicloroquina como monoterapia para a abordagem, especialmente em casos graves, ela não é eficaz. Então, isso me parece já claro pelo que a gente tem de ciência hoje. Entretanto, tem várias dúvidas no meio do caminho, Diego, que ficaram. Especialmente, me parece a mais importante, a utilização do coquetel que inclui hidroxicloroquina, portanto, não é a hidroxicloroquina, mas seria aquele coquetel que inclui a hidroxicloroquina, a azitromicina, o zinco, eventualmente vitamina D, outros fármacos são testados, como a ivermectina, e isso eu posso dizer o seguinte, a resposta adequada nesse momento é, não sei. Já sei que sabia em algum momento, já tenho dúvidas, eu tenho trabalhos para os dois lados, e na ausência de trabalhos definitivos, a dúvida é a coisa mais importante. E, portanto, desculpa, eu estou me alongando um pouco, Diego, eu não gostaria de fazer por favor. isso. Mas uma das coisas que mais me irritou nessa pandemia, junto com a questão da politização, foram os indivíduos com certezas absolutas. Nas redes, então, nas redes sociais é o que mais tem. É impressionante o que existe de especialistas do desconhecido. Nas redes e na própria imprensa também. Na própria grande imprensa a gente tem visto isso. O que tem de gente com certeza absoluta é apavorante. E olha, eu tenho estudado bastante o assunto e eu, infelizmente, não tenho certeza absoluta. Mas a gente enfrenta para os dois lados, porque, como eu disse, tem cores partidárias, político-ideológicas nessa pandemia, a gente encontra para os dois lados pessoas com absoluta certeza. E eu tenho muitas dúvidas, e por ter dúvidas eu me sinto um pouco mais livre para poder, eventualmente, reavaliar minha posição continuamente. O senhor citou a hidroxicloroquina, vamos entrar aí então, dentre tantos pontos que eu tenho para abordar aqui.
A hidroxicloroquina se tornou mundialmente conhecida quando o Trump, numa coletiva na Casa Branca, falou, eu estava conectado, entrei na rádio, fui o primeiro a dar essa informação, acredito que sim. A Cissa Kramer, nossa diretora de jornalismo lá da Band, disse que eu fui o primeiro a dar a informação, imediatamente. O Trump falou, tratou como um game changer, né, que seria, numa tradução, assim, um divisor de águas, tá? E na época ele até deixou o FDA na obrigação de liberar o uso off-label, porque a hidroxicloroquina não é usada, não pode ser usada para isso. E também não tem como citar no label, até porque a doença não existia. Então, bom, mas aí a questão é que é o seguinte, o FDA liberou o uso da hidroxicloroquina, tá? O Trump mandou muita hidroxicloroquina para Nova York, por exemplo, e para New Jersey, para outros estados. E agora, em junho, o FDA retirou o uso da hidroxicloroquina, só salvo, né, em casos de pesquisa. Como é que se explica isso, que os Estados Unidos, com todos os cuidados que tem, alguns falam aqui que tem interesse de laboratórios, outros que eles estão sendo demasiado cuidadosos ou radicais. Como é que explica que os Estados Unidos puxaram o freio na hidroxicloroquina? Olha, é extremamente interessante isso, Diego. Como eu disse, nós estamos tratando da substância médica mais politizada da história. Eu só fico imaginando se quando surgiu a penicilina e ela foi um boom, porque foi o primeiro antibiótico criado, e na época não existiam basicamente bactérias resistentes, e eu só imagino se naquela época o pessoal fez esse tipo de solicitação de ensaio clínico randomizado e off-on label para a utilização de penicilina. Tenho certeza que isso não aconteceu. Claro. Então, quando tem uma coisa nova como essa, e ela não é que ela seja nova, como eu disse, os trabalhos da ação da hidroxicloroquina no coronavírus são de 2003. Mas quando surgiu isso, e quando, infelizmente, o Donald Trump falou isso, e quando, infelizmente, o presidente Bolsonaro ecoou isso, acabou tornando uma coisa que é absolutamente científica, e principalmente nesses dois países, numa coisa politizada. E vamos entender, isso é fundamental, porque dentro dos Estados Unidos mesmo eu tenho trabalhos favoráveis e contrários, sendo que o último trabalho favorável foi publicado semana passada, tu deve saber, pela Ford Foundation, e que, convenhamos, para quem conhece política americana, e nós dois somos fãs da política americana, a Ford Foundation é qualquer coisa menos para Trump, concordamos com isso, né? Pelo contrário, a Fundação Ford financia grupos de esquerda no mundo todo, inclusive aqui. Rockefeller e assim por diante. Então, o que acontece? A Ford Foundation fez um trabalho, um ensaio clínico randomizado, demonstrando a redução da mortalidade de 25% para 13%. Portanto, uma redução de mortalidade, um ensaio clínico randomizado, que é o melhor tipo de estudo que se tem, e demonstrando redução de mortalidade, que foi feito no complexo hospitalar em Henry Ford. Eu tenho certeza que tu sabes do que eu estou falando. Sim. Da mesma maneira, teve trabalhos publicados no próprio Estados Unidos, e foi um pouquinho antes, acho que 2, 3 dias antes, demonstrando o aumento de maior mortalidade com a utilização de hidroxicloroquina para tratamento precoce, que é a grande questão. Então, olha, eu tenho 2 trabalhos absolutamente conflitantes. Eu posso arranjar 1000 justificativas para os trabalhos terem resultados conflitantes. A turma que é contrária à hidroxicloroquina diz que há uma diferença de idade que não foi emparelhada no trabalho da Ford. A turma que é favorável à hidroxicloroquina diz que o trabalho que foi feito com hidroxicloroquina é hidroxicloroquina pura e todo mundo sabe que não funciona. Ou seja, o ambiente acadêmico está dividido. E, Diego, eu e tu sabemos, nos Estados Unidos saiu uma pesquisa antes da pandemia que dizia que dentro das universidades americanas eu tenho 63-1, 63 socialistas democratas versus um conservador republicano em termos de professores. Então, a academia ela é completamente dominada pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Concordamos com isso? É muito parecido com a academia no Brasil. É idêntico à academia no Brasil. As pessoas se iludem. Esses dias alguém importante disse que não tinha comunista nos Estados Unidos. Eu acho até que foi o Noblar. Eu não quero fazer injustiça, mas é de um desconhecimento tão grande que eu fiquei até chocado. Claro. Caímos na academia, então, americana, o tumulto que foi causado pelo Trump é o mesmo que foi causado na academia brasileira por causa do Bolsonaro. E a minha posição é bem simples com relação a isso. Nós não temos informações. E só para perder, nos Estados Unidos aconteceu isso, para entender, eu conheço o nome do médico, o Dr. Fauci, eu tenho certeza, as pessoas devem se surpreender. O doutor Anthony Fauci, Exatamente. Só que pega, por exemplo, na França, é importante a gente entender,
trabalhos de ensaio clínico randomizado têm sido muito, muito, muito conflitantes, ok? Beleza. Já trabalhos ecológicos, que são trabalhos que analisam grandes populações, tendem a ser radicalmente favoráveis à utilização do kit precoce. E eu vou citar os dois melhores exemplos disso. Na Suíça, eles não utilizavam. E aí o que aconteceu foi que na Suíça a gente tinha o índice, eles utilizavam, e o índice de internação era 3%. Passaram a parar de utilizar por causa dos trabalhos que foram produzidos. Passou para 11%. Voltaram a utilizar, passou para 3% de volta. Olha, é difícil a gente interpretar, o povo suíço é diferente, eu entendo tudo isso. A questão climática na Suíça... Mas só um parênteses aqui, não era só com a hidroxicloroquina, né? É um coquetel, né? A hidroxicloroquina como monoterapia não funciona, podemos ficar tranquilos. Coquetel. Era um coquetel. Tá. E aí, o que acontece? Eles voltaram a utilizar. E tu sabes muito bem, o ministro da Saúde francesa, porque suspendeu a hidroxicloroquina, está sendo processado, inclusive, por crime na França. Então, existem os dois lados dessa moeda. A mim, pessoalmente, não cabe dar minha opinião. Por que não cabe? Porque eu represento uma entidade. E a minha entidade, a gente fez questão de fazer a pesquisa interna, não a pesquisa sobre a função ou não é isso. Eu pesquisei os médicos, o que os médicos queriam, o que os médicos sentiam em relação à utilização de hidroxicloroquina. E essa divisão que tem na sociedade externa tem dentro dos médicos. Pelo grupo que respondeu à pesquisa, 50% dos médicos é favorável à utilização do coquetel que inclui a hidroxicloroquina em fase precoce, mas eu tenho 30% contrários. E, portanto, o Simers não tem opinião, porque o Simers é uma entidade que respeita a opinião dos seus sócios. E como eu respeito a opinião dos meus sócios, a minha opinião não é que usar ou não usar está certo. A minha opinião é de que o médico tem que ter autonomia, e eu posso dizer grosseiramente que 50% vai ser favorável e 30% vai ser contrário, e o médico tem que ter autonomia para, se quiser, prescrever ou não, e o paciente tem que ter a autonomia e a liberdade para, bem orientado e assinando um consentimento informado, caso seja favorável, fazer o tratamento ou não. Portanto, a liberdade, Diego, que eu sei que é uma coisa importante para ti e que é fundamental para mim, deve estar colocada em primeiro lugar. A autonomia do médico, a autonomia do paciente, a liberdade de ambos. Bom, nós estamos no Brasil. Eu sei que aí os candidatos do Partido Democrata têm por objetivo criar o SUS aí nos Estados Unidos, né? O Joe Biden e assim por diante querem fazer o SUS. Aqui no Brasil nós temos o SUS. E se nós temos o SUS foi uma regulamentação feita pela Lei 8080 de 90, do artigo 196 da Constituição, que diz que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Olha, se eu tenho uma prescrição feita por um médico ciente de que está fazendo bem, se eu tenho um paciente que consente com essa prescrição, a ponto de assinar um consentimento informado, cabe, pela legislação brasileira, que o governo, no sentido mais amplo, não é o governo federal, que o governo, no sentido mais amplo, coloque a disponibilidade dessa medicação, porque a liberdade, nesse momento, é o que está mais faltando. E, Diego, olha só que interessante, quando a gente tem as guerras, o Esquilo disse lá atrás, assim, que a primeira vítima numa guerra era a verdade. Bom, na guerra do Covid, a primeira vítima foi, junto da verdade, juntinho ali, ó, foi a liberdade. Simplesmente pensar diferente virou crime, se manifestar diferente virou crime, prescrever ou deixar de prescrever, ambos viraram crimes, não tenha dúvida. Os médicos estão arriscados nas duas situações, prescrevendo ou deixando de prescrever, e simplesmente os governos se empoderaram de tal sorte que está acontecendo no Brasil, também aconteceu nos Estados Unidos, mas no Brasil nós tivemos pessoas presas porque foram à beira da praia, nós tivemos pessoas presas porque foram trabalhar, nós tivemos pessoas com as suas lojas, com a porta das lojas soldadas pela prefeitura. Portanto, não, ou como a liberdade acabou, naufragou durante a pandemia. Ou como Porto Alegre, por exemplo, que o critério para estabelecer o fechamento era o critério de faturamento, que é um critério que aqui nos Estados Unidos não foi assim. Então, porque o critério de faturamento, ele pune o sujeito que, teoricamente, é maior e teria mais condições de botar gente para fiscalizar a entrada, a saída, promover a higienização, etc. e tal. Então, o que me chocou, Diego, nesse aspecto do critério de faturamento, é o seguinte, para a hidroxicloroquina, tu percebeste que os termos ensaio clínico randomizado, nível de evidência, tudo isso foi importante, né? É importante, né? É importante porque ainda não se tem, né? Não tem ainda um estudo conclusivo, até porque não deu tempo ainda, mas não tem, né?
Concordo plenamente, mas eu vou fazer o inverso. Nós estamos tratando de uma pandemia. Sim, e, portanto, claro. não pode ser só esse ponto da pandemia que precisa ter nível de evidência. Eu quero saber cadê o nível de evidência para que firmas, a partir de um certo faturamento, fechem. Eu gostaria de saber cadê o trabalho científico. Eu realmente gostaria de saber de onde é que saiu isso aí. E a questão é bem simples, tá, Diego? Pelo menos a hidroxicloroquina e seu kit tem uma discussão na literatura. Eu desconheço a discussão da literatura que libere firmas em cima do faturamento. Se essa discussão existe, eu preciso ser apresentado. Se ela não existe, isso é uma presepada política de baixo calão, com baixa evidência científica, cujo objetivo, basicamente, é manter o poder do Estado em cima do cidadão que está amedrontado pelo risco da pandemia, que é absolutamente real. Esse critério de faturamento para definir se abre ou fecha é um critério fiscalista, né? É um critério que os governos usam para enquadrar as empresas do ponto de vista tributário, né? Então é muito errado. Agora, não tem trabalho científico, esse não tem nenhum, nem favorável nem contra. Não tem. Agora, doutor Marcelo Matias, ainda para a gente encerrar, fechar a questão da cloroquina, que eu acho que esse é um tema muito importante. E alguém já me perguntou, volta e meia o pessoal me pergunta, mas tu tomarias cloroquina? Porque eu tenho dito, mas é bom esse esclarecimento que o senhor está fazendo. Não tem um estudo conclusivo, mas você tem vários estudos ecológicos, amostras ecológicas, que apontam uma positividade. O senhor fez uma crítica aí ao fato de o Trump ter tornado público e ao Bolsonaro ter exaltado a cloroquina. Se eles não tivessem feito isso, na sua opinião, o enfoque da própria sociedade, do meio médico, teria sido diferente? Traz o papel escrito isso aí que eu assino embaixo. Pensa comigo. Ontem saiu um artigo israelense, tem até medo de falar, mas saiu um artigo israelense com outro potencial tratamento completamente distinto. Tá? O que aconteceu? Quando eu tive acesso, nós temos grupos de discussão desse assunto. Eu digo assim, tomara a Deus que nem o Trump nem o Bolsonaro falem isso, porque daqui a pouco a gente mata o fármaco, antes, inclusive, de ter a possibilidade de ver o resultado. Meu maior estresse é que eles veem, que pelo menos a vacina foi tanto insistida que eu acho que a da vacina eles poderiam falar, mas é isso que eu quero dizer. Eu acho que nós temos que tirar político disso aqui. Eu duvido que tanto o Trump quanto o Bolsonaro, quanto a maioria das pessoas que se alvoroçam a dizer que sabem tudo, tem consistência o suficiente para, inclusive, enfrentar um debate naquele aspecto, claro, técnico-científico. Eu acho que as pessoas têm capacidade de fazer o debate político. Então, do ponto de vista político, eu acho que houve uma manifestação inadequada de governantes que não deveriam entrar em questões específicas de tratamento, porque nem a categoria médica sabe hoje. E o que importa para mim é a liberdade das pessoas, eu insisto isso. Eu digo o seguinte, se o meu sonho dourado, e essa é uma coisa que as pessoas podem interpretar do jeito que quiserem, mas o meu sonho dourado é que surgisse um tratamento hoje de um comprimido raso de barato, 100% eficaz, com zero para efeito. Porque o meu objetivo não é que um ganhe, o outro perca, que a pandemia destrua o país ou crie lideranças. O meu objetivo é que acabe esse negócio. Portanto, eu estou torcendo para todo e qualquer tratamento que tenha um embasamento científico. Na ausência do embasamento científico, eu continuo torcendo para que dê certo, porque eu quero que dê certo. A minha visão é simples, eu estou defendendo a saúde aqui. Agora, quais são os instrumentos da defesa da saúde? Eu reconheço, no que diz respeito em relação à hidroxicloroquina, temos dúvidas. Eu não sei ainda se ela é o melhor fármaco, se ela é o fármaco adequado naquele kit. Eu reconheço isso. Mas o que eu quero é que a gente, juntos, paremos de politizar e colorir partidariamente os tratamentos e passemos se vamos optar pela questão científica, optemos pela questão científica para tudo. E aí eu sou 100% favorável. O que eu odeio é o fato de que me parece que as pessoas radicalmente exigentes da ciência de um lado negam a ciência do outro. Então, o indivíduo ele não é nem um terraplanista. Ele acha que a Terra é um semisfera. Num lado é totalmente redondo e no outro lado é um plano. Não dá para ser assim. Então, hoje a gente decide que vai ter que seguir tudo pela ciência e aí a gente vai ter que assumir que algumas coisas que estão sendo feitas hoje não têm base científica, ou a gente simplesmente faz o seguinte, eu quero fazer o melhor e o que a gente pode fazer é isso. O que não dá é para misturar os argumentos na mesma pessoa, porque aí vira incoerente. Quando o senhor fala em uso profilático ou uso
anterior ao agravamento, nós estamos falando em que fase da doença usar esse coquetel? Isso é importante, assim, o profilático é o seguinte, eu e tu estamos aqui, vamos resolver tomar ivermectina, porque a gente acredita que a ivermectina vai evitar que a gente pegue a doença ou que a gente faça uma doença mais leve. Ou a gente resolve, por exemplo, tomar vitamina D. Isso é um problema, porque tem um trabalho alemão, sempre digo, tomara que os presidentes não falem sobre isso, mas tem um trabalho alemão que demonstra que, dependendo do teu nível da vitamina D sérico, quanto mais alto ele for, menor é a tua mortalidade. Por que assim, ela é uma verdade científica na Alemanha nesse trabalho? Eu não posso jogar isso para o mundo, porque o povo alemão é diferente do povo brasileiro. E a gente teve alta mortalidade no Norte e Nordeste, onde a gente não tem problema de vitamina D, porque tem sol. Então, a gente tem que tomar cuidado com a ciência, porque a ciência ela é muito mais complexa do que pode ser interpretada por um político com objetivos eleitorais. Então, quando a gente faz essa análise, assim, eu acho que é importante a gente pegar o seguinte, que eu perdi um pouquinho o fio da meada agora, Diego, eu vou te pedir desculpa, eu não gosto de fazer isso, mas só qual foi o mote da tua pergunta, eu não quero deixar de responder. Não, o uso profilático da hidroxicloroquina e do coquetel, né? O pessoal tem feito, nem tanto com a hidroxicloroquina, mas tem a utilização de hidroxicloroquina como profilático, tem a utilização de ivermectina como profilático, de vitamina D como profilático. Eu acho que para tudo isso, a base científica é demasiado pífia, entende? Eu acho que é demasiado pífia. Apesar de que tem gente usando, a Marinha Brasileira, por exemplo, está usando ivermectina. E a ivermectina ela é muito pouco perigosa, diferentemente da hidroxicloroquina, os riscos dela são muito pequenos, e a grande vantagem é que a gente não vai pegar pulga ou carrapato, então não é uma coisa totalmente isento de riscos. É de vantagem, claro. Então, né? Para mim que tem um cachorro, pode ser uma coisa útil, mas eu não posso dizer que eu vou estar utilizando ela com a certeza de que eu vou ter uma redução de incidência ou da doença ou de complicações. Até porque, só um parênteses, eu li uma reportagem, in vitro, a ivermectina, o próprio FDA reconheceu aqui nos Estados Unidos, é in vitro, em laboratório, esse medicamento, essa ivermectina, teve efeitos positivos, mas daí do laboratório para a vida real, para o ser humano com as interações, tem um longo caminho. Então, na verdade, a gente não sabe, né? No meio de uma pandemia, provavelmente a gente não vai ter os estudos mais robustos nem para a ivermectina. Acho que até para a ivermectina é mais complexo o estudo ainda, porque medicação profilática, Diego, o trabalho correto é um trabalho, um ensaio clínico randomizado, duplo cego contra placebo em populações gigantescas. Portanto, é um ensino caríssimo, que até a aprovação dela e a execução é muito complexa. Então, eu acho que a gente não vai ter. Mas eu vou seguir dentro da mesma lógica. Se eu acho que o indivíduo tem que ter liberdade para fazer, eu acho que ele tem que ter liberdade para fazer essa prescrição e para tomar, desde que ele saiba todas as limitações que existem nesse momento. E eu vou dizer que nós, em cima disso, vamos ter resultados que o futuro vai responder. A segunda coisa, a fase precoce, aquela fase 1 da Covid, esse, no meu entender, me parece o ponto mais crucial nesse momento. E eu explico por que na fase 1 é o mais crucial. Primeiro, porque o governo brasileiro mudou completamente a rotina prévia que foi feita em vários locais do mundo, e que quem está dentro do atendimento percebe isso claramente, que era, o indivíduo chegava, tinha diagnóstico de Covid. Quando tinha diagnóstico de Covid, a orientação, vai para casa, se faltar ar, tu volta. Tô certo, Diego? Isso aí. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, pega, por exemplo, o norte da Itália e Estados Unidos, melhor exemplo disso chama-se Andrew Cuomo, que é quem? O governador de Nova York, irmão do Chris Cuomo, da CNN. O que esse cara fez? Ele mandava os veinhos que estavam assim voltar para os asilos. E a mortalidade nos asilos de Nova York foi estratosférica por causa disso. Foi muito grande. Estava infectado e voltava para o asilo infectado. Bom, então a conduta era essa. O que o governo brasileiro está propondo? Nós podemos concordar ou discordar, mas é o que o governo brasileiro está propondo. O Pazuello veio, inclusive, a Porto Alegre ontem e reforçou essa ideia. Eu posso concordar ou discordar, mas eu estou apenas passando uma informação para quem está nos assistindo, de que o indivíduo sintomático deve ir ao posto de saúde e que, em tendo a suspeita clínica de Covid, sem exame laboratorial, o médico estaria autorizado a fazer o tratamento na fase precoce. Eu entendo a lógica disso. Os exames aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos sobrou exame, aqui está faltando exame. E é interessante, porque aqui o prefeito diz que sobra exame, diz que tem 500 exames para fazer em Porto Alegre por dia e faz 150, e nem dentro dos hospitais municipais a gente fez. Eu nunca fui testado, por exemplo, para Covid.
E a realidade é que eu já tive caso aqui de colega que teve infectado e os colegas de plantão deles não foram testados pela própria prefeitura. Então, aqui a gente tem um problema de testagem. Mas a lógica do ministro seria a seguinte: vai para o posto de saúde, suspeito, faz o tratamento. E é isso que o Ministério está recomendando. Para isso, eu tenho que dizer que esse é o ponto primordial do tumulto de literatura hoje, tendo trabalhos favoráveis e contrários. E, portanto, eu não sei dizer se essa é a melhor abordagem. Eu apenas me furto o direito de dizer que não sei. E eu apenas não sei porque justamente eu estudei o suficiente para ficar em dúvida. Sabe aquela coisa de Sócrates, né? Quanto mais sei que não sei. Então eu não tenho nenhuma certeza sobre isso. Eu sei o meu desejo. O meu desejo é que isso funcione. Eu não sei se o meu desejo é uma realidade. Como eu não sei se o meu desejo é uma realidade, o que eu quero? Eu quero que, se o médico acreditar, prescreva. Se o paciente acreditar e consentir, receba a prescrição e assine o consentimento e o governo forneça. É isso que eu quero. E se o cara não acreditar, não prescreve. Ele tem que ter o direito. E o Simers vai defender o médico que quiser prescrever e o médico que não quiser prescrever. Ambos são médicos que estão fazendo uma atitude ética, porque a ética hoje coloca a dúvida em primeiro lugar e nós vamos estar ao lado deles. Muito bem. O pessoal, quando me pergunta, tu usarias hidroxicloroquina sem nenhum preconceito, desde que o meu médico receitasse. Quem vai me receitar não é o secretário da Saúde de Porto Alegre, o ministro da Saúde, o presidente aqui, o Trump, não. O médico, é o que eu digo, doutor Matias. Vocês estudam a vida inteira, o senhor é uma enciclopédia, né? Sempre que a gente conversa, enfim, fica faltando tempo. Os médicos estudam para isso. Quem sabe interpretar um exame é o médico, não sou eu. Agora, alguém já me perguntou assim, mas e se o médico disser que não quer te ministrar determinados medicamentos, como esse coquetel? Bom, eu também tenho o direito de procurar outro médico. E tenho o direito, eu sei que alguns médicos não gostam que se diga isso, mas eu tenho o direito de procurar um outro médico. Mas também eu procuro ter equilíbrio na abordagem. Quer dizer, se eu confio no médico, eu confio na capacidade do médico, e o médico está me dizendo, Diego, não toma, não acredito, tudo que está aqui não me convenci, ou ao contrário, eu vou seguir o médico. É assim, né? Eu acho que a tua posição, Diego, ela é absolutamente perfeita, e é o que eu tenho defendido. Quem tem que definir isso é a relação médico-paciente. E tem muitos médicos, olha, lá no sindicato, tem um colega que tu conhece, Guilherme Peterson. Grande, doutor Peterson, grande figura. O Guilherme é um grande estudioso, né? E a gente sempre faz esses debates científicos. E ele foi o primeiro cara que me alertou para a possibilidade positiva, e ele traz artigos positivos e negativos. Então, ele é um indivíduo importante nesse assunto, a gente sempre debate bastante com relação a isso. E ele foi um que teve essa variação de ideia, de se vale ou não vale. Então, o que importa é que o teu médico esteja atualizado e que tu tenhas autonomia. E essa autonomia vale para tudo quanto é coisa. Essa é uma coisa tão mais importante, me parece. E eu vou concordar de novo contigo. Não importa a posição do presidente, do sei lá o quê, do ministro da STF, não importa. Importa a posição. E mais, eu vou te dizer uma coisa que parece estranha para um presidente do sindicato médico. A opinião que mais importa, no meu entender, é a do paciente, porque ele é o indivíduo que tem o direito de ter autonomia sobre o seu próprio corpo em cima de um tratamento como esse. Então, se o paciente quiser a prescrição e o médico, dentro da sua própria autonomia, não quiser fazer a prescrição, eu vou dizer o seguinte, eu respeito esse médico porque ele está embasado em grande parte da ciência, por não fazê-lo, e o paciente tem direito de buscar um outro colega. Porque as pessoas têm que parar de achar, e essa é a coisa mais importante, que eu tenho que ter um protocolo feito pelo Ministério da Verdade, né, Diego? Tu conhece esse Ministério da Verdade do Orwell. Exatamente, feito pelo Ministério da Verdade, dizendo o seguinte, não, o certo é que tu prescreva ou deixa de prescrever, e tu vai fazer e vai deixar de fazer. Não é assim. E tem um detalhe, mesmo um médico que acredite no fármaco, um médico que saiba a medicina, sabe que tem riscos, e os riscos são individuais de paciente a paciente. Eles serão certamente aumentados em pacientes com problemas cardiovasculares bem estabelecidos, porque as maiores contraindicações, os maiores problemas do kit têm sido justamente aqueles vinculados ao eletrocardiograma. Então, no meu entender, Diego, liberdade é a fonte de maior desenvolvimento no mundo inteiro. E, portanto, por que nós não vamos atuar
solicitando liberdade e autonomia justamente dentro da medicina no meio de uma pandemia onde essas questões estão mais com dúvidas do que com certezas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não sei se o senhor pode responder, mas como a coisa aqui é bem transparente e informal, fique muito à vontade. O senhor está fazendo uso como médico, aí não é o presidente do sindicato, é o médico Marcelo Matias. O senhor está fazendo uso como médico que está no dia a dia de um hospital de alguma droga preventivamente? Não, não faço uso de nada. E nunca fui testado também. Mas eu tenho uma vantagem em relação aos meus colegas, tá? Eu estou numa situação mais fácil do que eles e eu tenho que admitir. Por que eu estou numa situação mais fácil do que eles? E por isso que eu reconheço tanto a honra e a coragem desses meus colegas. Eu sou ginecologista, entende? Então, eu atendo basicamente hoje mulheres saudáveis que vêm para fazer planejamento familiar ou têm doenças que não são doenças infecto-contagiosas no aspecto viral, respiratório, como os meus colegas estão fazendo. Então, a minha exposição de risco, ela é proporcionalmente muito menor do que o meu colega que está hoje dentro de uma UTI, dentro de uma sala de emergência, fazendo intubação, fazendo procedimentos, meus colegas anestesistas que vão anestesiar pessoas, meus colegas otorrinos que lidam com secreções, os pneumologistas. Então, eu tenho uma situação que eu preciso fazer autocrítica. Não é tão fácil, no meu entender, é mais fácil para mim enfrentar isso e não é tão fácil eu fazer uma análise do que esse indivíduo está vivendo. Esses indivíduos, Diego, em muitos locais, só para que você tenha ideia, o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos nesse aspecto. Nós temos aqui pronto atendimento no nosso estado, onde no meio da pandemia, médicos que estão correndo risco não só de morte, mas como de transmitir para os seus amados, quando vão para casa as doenças, que não receberam o salário, Diego. Para entender, é a coisa mais absurda que a gente tem no contexto da saúde do nosso estado como um todo. Então, por isso que eu digo, os médicos que estão na ponta, não são só os médicos, tá? Eu tenho uma dificuldade, porque eu sou presidente do sindicato médico, mas nenhum desses médicos está sozinho na ponta, tá? Ele está também com outros profissionais e que sim estão correndo um risco importante. E por isso esse é o momento que as equipes, por exemplo, multidisciplinares da porta da emergência, da UTI, das internações clínicas de Covid, elas estão trabalhando em muita harmonia. Nós não temos, acabou aquela coisa nesse momento de eventuais disputas que poderiam haver entre entidades e coisas, acabou isso. Nós todos estamos no mesmo barco. Quando a gente está numa trincheira e o inimigo vem atirando balas de vírus, a gente precisa dos nossos parceiros. E todos esses nossos parceiros estão correndo risco e são heróis, no meu entender, da mesma maneira que a categoria médica é. Doutor Marcelo Matias, nós chegamos no Brasil, estou vendo os números de hoje da Johns Hopkins, o Brasil é o segundo no ranking de números absolutos, tá? Isso é natural também, porque nós temos, assim como os Estados Unidos, grandes populações, tá? E ninguém vai me dizer que na China morreram só 5 mil e que eu vou acreditar também. Porque... Muito obrigado, Diego. Muito obrigado. Não, mas Não, é porque, por favor, né? É triste o que... Os caras acreditam na estatística chinesa, é um fenômeno. Imagina. Aliás, hoje aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado americano mandou a China fechar o seu consulado em Houston, no Texas, recolher as coisas e ir embora por espionagem industrial, por cópias e quebra de patentes. É um novo capítulo. Isso aqui hoje, nos Estados Unidos, o senhor deve ter acompanhado, assim como as pessoas estão conosco aqui. É um novo capítulo nesse embate entre Estados Unidos e China. E antes que me perguntem, tá? Eu vou nascer 1000 anos e vou ficar 1000 anos do lado dos Estados Unidos contra a China, tá? E tenho certeza que o senhor também, porque os Estados Unidos, com todos os seus paradoxos, tem idiosincrasias, tem contradições aqui, a gente vê, tem problemas aqui, mas nesses quase 240 anos de história, é uma nação que gerou luzes para o mundo, ajudou a consolidar a liberdade no mundo. Como eu disse, tem seus paradoxos, as suas contradições, mas é o que de melhor surgiu do ponto de vista de nação, com este tamanho, com essa dimensão, com esta força para proteger a liberdade do planeta. Não é isso, doutor Marcelo? Então... Olha,
Eu assino de novo. Olha, Diego, nós estamos hoje indo muito ao encontro um do outro. Eu assino em todas as letras isso. E eu até me surpreendo um pouco, não é muito nosso assunto de hoje, eu até me surpreendo um pouco com o desejo da esquerda americana de destruir a base da sociedade americana, e que é muito embasada aí na questão da educação, da mesma maneira que aqui é extremamente importante a doutrinação das escolas, mas aí eles estão fazendo um processo que é muito mais avançado que aqui, de derrubar estátuas para simplesmente reescrever o passado. É surreal. Importante. É surreal. E quando a gente vai ver esses grupos, eles são totalmente apoiados pela grande imprensa, que é, da mesmíssima maneira, extremamente comprometida nos Estados Unidos. É muito interessante isso, Diego. De novo, nós estamos fora do assunto, mas é que é um assunto que, para mim, é muito interessante. Os Estados Unidos olham para a política brasileira, esses caras olham para a política brasileira e dizem, tudo isso que eu quero. Eu quero ter Minha Casa Minha Vida, eu quero ter SUS. É tudo isso que eles querem. Eles querem mais Estado, eles querem universidade pública, eles querem isso. E aí, da mesma maneira que a gente tem isso, o Brasil olha para os Estados Unidos e começa a copiar aqui as coisas daí, né? Uhum. Essas coisas de derrubar a estátua, fazer movimento que é agressivo e é chamado pela imprensa de movimento democrático. Ou seja, as duas são coisas muito parecidas. Aqui no Brasil nem se falou da criação do Estado independente era Shop, depois virou, sei lá o quê, em Seattle. Nem se falaram essas coisas por aqui, mas aquilo era o óbvio ululante do que aconteceria lá dentro, e é legitimamente a ideia de uma sociedade com domínio de um grupo específico. É interessantíssimo o que acontece lá. Eu tenho muitas pessoas que nos ouvindo não conheçam do que a gente está falando, mas é importante porque existe essa... Um quer pegar o que o outro tem de pior e copiar, a impressão que Agora, uma coisa que eu tenho dito muito, doutor Marcelo, nos meus espaços, o senhor que tem aí uma vida dedicada à saúde, é que os Estados Unidos vão ter de resolver o problema do custo da saúde. Acho que eles vão cometer um erro se copiarem o modelo europeu de saúde estatizada ou o nosso de saúde estatizada. Bom, os países têm as suas características. Aqui eu acho que isso não daria certo. Agora, que o Estado americano poderia financiar mais a saúde, poderia, porque é muito caro. E a gente está vendo aqui, é muito caro. Houve algumas tentativas, mas elas sempre esbarram. Existe uma... Como eu pego o caso da Flórida aqui você tem... É um estado de 21 milhões de habitantes, você tem 2 grandes grupos de saúde. Você tem muitos grupos, mas grandes mesmo são 2, que é o Orlando Health, né, e o Advent Health, aqui na nossa região central da Flórida. E é muito caro. Eu não sei se eu já contei isso, não quero ser repetitivo para quem me acompanha, eu tive que levar meu filho para uma pedra no rim. A gente não sabia que era. Primeiro levei no pronto atendimento, mandaram para o hospital, e nós temos plano de saúde e tudo. Sabe quanto que eles cobraram no hospital o CT scan, ou seja, que é uma tomografia computadorizada com contraste? $12.500. Que barbaridade. Então, é uma doideira. É claro, nós temos plano de saúde, agora até estamos mudando nosso plano, só que a franquia do plano era 10 mil. Aí como é que fica, doutor Marcelo? Então, isso é um problema na sociedade americana, que você tem uma parcela de classe média, a pessoa que está ali na linha da pobreza, o governo dá o Medicare, tá? O governo dá o plano. Mas aquela faixa que está na classe média, que é 40% da população, o plano de saúde custa caro mensalmente, e as franquias. Então, eu acho que eles vão ter. Eu não vi ainda nenhuma discussão, estamos há 3 meses da eleição, eu não vi uma discussão séria sobre isso, porque a proposta dos democratas também de estatizar tudo, de alguns, né, também isso é uma coisa... Não, a gente sabe que isso é um desastre, vai estatizar tudo, vai ser um desastre num país de 300 milhões de habitantes, não é assim que funciona, aqui é uma federação. Agora, eu não sei se o senhor concorda que tem que financiar melhor a saúde. Eu vou te dar assim, como o teu público é um público mais selecionado, a gente pode levar um pouco o nível do debate, então isso acho que vai ser importante. Nós temos a solução socialista, que é a estatização, que é a proposta hoje pelo grupo inteiro, principalmente o grupo mais radical do Partido Democrata, aquele grupo do Bernie Sanders.
É muito comum isso. Se a gente olhar, por exemplo, a AOC, a Alexandria Ocasio-Cortez... Esses aí são fanáticos de esquerda, né? Tu pegar... Eles são os que dominam hoje grande parte do discurso americano. Tu concorda que a própria... Eu acho que assim... Ela está na mão dessa trupe aí. Eu acho que... Não, eu concordo que, assim, principalmente no jovem, tá? O jovem até 30 anos está muito entorpecido pelo discurso Bernie Sanders, Ocasio-Cortez. Mas, doutor Matias, só nesse parênteses aqui, a vitória do Biden nas primárias foi um recado do eleitor médio democrata de fuga desse radicalismo. Não que o Biden seja muito melhor que ele, não é isso, mas ele é menos radical, ele seria, vamos dizer assim, um moderado. Você concorda que o Biden radicalizou o seu discurso durante as primárias? Para ganhar o voto dessa turma. Mas eu acho que o Biden não se lembra do que ele falou anteontem, tá? Eu não sei se ele tem condições de se lembrar do que ele falou. Ele tá quase, alguns já dizem que ele está senil, eu não chegaria tanto, mas ele já está desmemoriado, ele tá com problemas sérios. Você já imaginou ele e o Trump num debate? Não, ele não vai ter debate, porque ele não quer debate, né? O Trump quer, mas ele não quer. Claro. Mas vamos seguir da questão da questão da política americana. A visão conservadora, e eu digo conservadora no sentido clássico do conservadorismo norte-americano, que tem em grande parte o Partido Republicano. O grande problema do custo da saúde americana é justamente o excesso de intervenção estatal que existe na saúde americana hoje. Essa é a coisa mais interessante. A saúde americana não tem nada mais regulamentado nos Estados Unidos, nada mais do que o sistema de saúde americano. E essa regulamentação, ela vem desde não é nem o CDC, da NIH, né? NIH, eu esqueci o nome agora eu ratei aqui, mas a regulamentação é violentíssima dentro da saúde americana. E tem um outro problema na saúde americana, que seria a saída. A saúde americana ela é muito cara, por uma razão clara. Não existe nenhum lugar onde a ação de processos da área da medicina custem mais caro e gerem mais tumulto, gerem mais custo do que nos Estados Unidos. Conclusão da história, se o governo, e eu estou pegando aqui judiciário, mais agências reguladoras de saúde nos Estados Unidos, retirarem o seu excesso de intervenção em cima da saúde americana, eu garanto para ti que o preço vai cair. Eu garanto para ti. É uma visão interessante, hein? Além disso, tem uma outra questão nos Estados Unidos, que é o seguinte, o Donald Trump fez o maior processo de crescimento sustentado da história recente dos Estados Unidos, concordamos? E entrou a questão do Covid, que atrapalhou tudo. O fato de que a saúde americana é muito fortemente vinculada às empresas que pagam o plano de saúde, ela é uma saúde interessante, porque ela retira o governo da jogada. Então, eu acho que a solução mais importante para o problema de saúde americano é de reduzir violentamente o custo de processos nos Estados Unidos. O processo não pode ser uma forma de ganhar dinheiro, e para quem não sabe do que eu estou falando, nos Estados Unidos, tu és autorizado a ganhar dinheiro em processo. No Brasil, supostamente, eu digo supostamente, o processo na área de saúde, ele visa a minimizar um dano. Nos Estados Unidos, não, tu pode ganhar dinheiro. Então, isso gera um custo gigantesco na saúde americana. Entretanto, é importante saber, nos Estados Unidos a gente tem a medicina de ponta em vários aspectos do mundo. As pessoas adoram falar mal da saúde americana porque aprenderam com o gordo aquele, esqueci o nome, cara, um dos esquerdóis americanos, milionário, que faz propaganda para o Bernie Sanders. Esqueci o nome dele agora. É o cineasta? Cineasta. O Michael Moore? O Michael Moore fez um filme... Esse é um vigarista clássico, né? Porque tem livros aqui contando os tricks dele nos filmes, que ele mostra como se documentários fossem, porque e aí essa é a malandragem dele. E ele já se declarou um socialista, teve entrevista que ele já se declarou, né? Então ele não gosta do sistema americano. Ele mistura... Ele mistura verdades com mentiras, e isso é a característica principal do vigarista, né, do manipulador. Senão as tuas mentiras não emplacam, a manipulação não emplaca se você trabalhar só com mentiras. Então ele coloca nos documentários dele coisas verdadeiras também, e aí acaba manipulando. Ele ficou multimilionário, né?
Multimilionário. Mas é aquela coisa, ele faz parte, a esquerda americana, e tem muito da esquerda brasileira aqui, tá? Se a gente um dia puder conversar sobre a Fundação Lehman, que tem muito das questões que existem dentro dos Estados Unidos, que vai para parte grande e importante da elite americana, principalmente da Califórnia e de Nova York, que tem exatamente esse tipo de filosofia. Os caras, na verdade, vivem no extremo do capitalismo e defendem o socialismo, e Hollywood é exatamente isso. Para quem não conhece exatamente isso, eu gostaria que vocês lessem um livro chamado Prime Time Propaganda. Já ouviu falar nisso aí? Não. Ben Shapiro, que é um livro que ele mostrava a forma com a qual a ideologia política era enxertada dentro dos cinemas, dentro da televisão, dentro das propagandas. As propagandas dos Estados Unidos hoje, e eu vou citar o nome, desculpa, mas acontece que eles fizeram, a gente tem que assumir. O Burger King se transformou hoje num agente político, ele não vende mais X, do meu entender, ele vende política. Nos Estados Unidos isso é muito importante. Sim, não sei se tu sabe da propaganda do Burger King aí. Não, conte. Não, a última do Burger King é que eles fizeram uma propaganda gravada e eles ofereciam para homem e mulher o mesmo produto, só que na mulher vinha vestido em rosa, e aí custava mais caro. Daí, mas por que custa mais caro? Não, porque nos Estados Unidos custa mais caro para as mulheres qualquer coisa, elas gastam mais em casa, carro, maquiagem, roupa e tal. Portanto, eles politizaram o servimento de batata frita dentro do Burger King. Que coisa, né? Doutor Marcelo Matias, na questão da pandemia, voltando à questão da pandemia, a vacina vai ser efetivamente a nossa redenção, na sua visão? Olha, isso é uma coisa que me parece mais claro, e eu tô pessoalmente eufórico com as perspectivas. Eu não posso dizer, de novo, que vai dar certo, que não vai ter problema e tal, porque é cedo para isso, nós estamos em fase 3. Mas principalmente a vacina de Oxford, que já teve desenvolvimento de imunidade, a gente até já conhece alguns dos para-efeitos, tá, um pouquinho de dor de barriga, um pouco de diarreia, um pouquinho de febre, mas ela tem sido eficaz no sentido de desenvolvimento de imunidade. Ela é, sem dúvida, a porta de saída mais importante. E essa porta de saída eu tenho convicção de que não vai ser politizada. Eu acho realmente que a saída está por aí. Inclusive, hoje foi publicado nos Estados Unidos até o preço da vacina. É muito interessante, não é uma vacina cara, vai ser uma vacina de 2,5 euros, é uma coisa, a faixa de 15 reais. No Brasil se fala em 12 reais a dose. Poxa, se isso acontecer, isso muda completamente a pandemia. O que não quer dizer que eu possa ter a certeza de que isso vai acontecer, mas eu estou muito mais eufórico do que eu estava no início. Como eu disse, várias coisas eu mudei, né? Eu achava que poderia ser impossível fazer a vacina, porque nem toda infecção viral é vacinável, tu sabes disso. A gente tem o melhor exemplo para isso, é uma vacina que se procura desde os anos 80, que é a vacina para o HIV, e a gente não conseguiu ainda fazer essa vacina, já teve, inclusive, indivíduos que morreram testando vacinas, porque a gente chegou na mesma fase de testes com humanos e não deu certo. Então, mas no caso do coronavírus, eu tinha medo que não desse certo, por causa disso, a gente tem um passado de não conseguir. Entretanto, eu, nesse momento, estou recheado de otimismo, porque os dados iniciais são muito promissores. Então, se isso for verdade, a gente vai ter lá para o final do ano, ou seja, no auge do inverno, Europa e Estados Unidos, é possível ter já a vacina. E aí, em 2021, no inverno do ano que vem, a gente já teria aqui. Então, eu acho que sim, essa é a nossa porta de saída. Não tenho nenhum dado que garanta o resultado. Se eu dissesse isso, eu estaria sendo inverídico do ponto de vista científico, mas não muda o fato de que a esperança, eu acho que todos nós devemos ter, porque isso muda completamente essa pandemia, a presença da vacina. Baita conversa, e vamos ver se não ficamos tanto tempo sem falar, né, doutor Marcelo Matias? Me atiram assim que eu barranco, que eu venho correndo. Tá? Para mim vai ser um prazer sempre muito grande. Foi um papo, é sempre um papo muito bom. A gente concordou bastante nessa live. Nós temos que fazer uma live também para divergir um pouco, né? Isso aí também dá. Sempre tem espaço para isso. Dentro da democracia, pessoas inteligentes, a gente consegue divergir e convergir tranquilamente. Isso é o bacana, né? Quando as pessoas têm um interesse comum, sincero, legítimo, de querer, enfim, o bem individual e coletivo, da busca da verdade, isso como coisas legítimas, sinceras, honestas, a gente pode conversar
concordar, divergir e tudo termina bem. Eu acho que está faltando muito isso, não é só na sociedade brasileira, que nos Estados Unidos a coisa também não está fácil para conversar, viu? Eu vejo aqui relatos de americanos, a coisa está realmente muito feia aqui. Aliás, no Brasil está acontecendo isso, começou aqui, né? Porque os Estados Unidos... Sim, nós estamos copiando tudo que tem... É o seguinte, os Estados Unidos querem copiar tudo que nós temos de ruim, e nós queremos copiar tudo que os Estados Unidos têm de ruim. Vai ter que ter alguém que diga o seguinte, quem sabe te pega o que tem de bom de lá e bom aqui. Nós temos muitas coisas boas aqui, nós temos muitas coisas boas lá. Claro. Dá para fazer uma salada aqui e fazer, talvez, o melhor país do mundo. Acho que os Estados Unidos ainda está muito próximo disso, mas nós temos muito espaço para crescimento e temos todas as condições de pularmos para o primeiro mundo num período mais curto do que as pessoas imaginam. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, sempre uma satisfação conversar, Dr. Marcelo Matias, um forte e fraterno abraço, até a próxima. Muito obrigado, Diego, conta comigo, é um prazer enorme, como sempre, estamos juntos. Grande abraço, tchau, tchau. Valeu, grande abraço. Um grande abraço a todos, um forte e fraterno abraço, fiquem com Deus, tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.